Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver então acessando este vídeo. Turma, nós estamos fazendo então um vídeo sobre as cruzadas, né? Nós estamos trabalhando em cima da primeira, segunda e terceira cruzada. E só que nós estamos fazendo assim, nós estamos fragmentando, né, essas informações em vários vídeos, né? Por exemplo, a primeira cruzada, nós estamos fazendo ele de 5 a 6 vídeos, né? Para poder estar falando sobre a primeira cruzada, né? Depois nós vamos falar sobre a segunda e a terceira. Beleza, gente? Apresentação. Eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História. Vem comigo. Pessoal, quando nós começamos desde o primeiro vídeo, né? Nós falamos sobre o Papa Urbano II, aonde ele conseguiu reunir aquele grande número de cruzados, né? Para a reconquista da Terra Santa, né? Nós falamos então que o Papa Urbano II ele reuniu ali 60 mil soldados, né? Que a partir dessa busca eles vieram, por exemplo, até a conquista de Niceia, né? A cidade de Niceia, onde ficou o imperador Aleixo I, ele traiu os cruzados e ficou com espólios, com a cidade por completo, né? Por conta da traição dele aos cruzados. Então, o primeiro vídeo falou da saída até a conquista de Niceia. Depois da saída de Niceia, depois da conquista de Niceia, nós fomos até a Batalha de Dorileia. Né? Após a Batalha de Dorileia, então, nós falamos então sobre a cidade, a conquista de Edesa, né? Onde o condado de Edesa, na verdade, né? Que é onde o Duque Balduíno ele ficou, então, em Edesa. Porque foi justamente nessa hora que houve uma fragmentação, houve uma divisão. Né? Dois pontos de vista separados, né? Porque houve uma mudança de rota, de tudo. Porque o Conde Balduíno, ele ficou viúvo. A esposa dele morreu, então, na travessia das montanhas Antitauros, né? Só que, na verdade, a riqueza de Balduíno estava concentrada na esposa, né? Na esposa. Então, quando ela morreu, a riqueza dela voltou para os familiares dela e Balduíno ficou sem nada. Então, ele precisava novamente fazer uma conquista, né? Conquistar territórios para continuar com o título que ele trazia. Beleza, gente? Então, os cruzados continuaram para frente, né? Continuaram avante e até a cidade de Antioquia. Né? Então, a próxima visão seria, a próxima conquista seria Antioquia. Antioquia, ela era uma cidade assim, uma cidade muito rica, né? Formosa, né? Aos olhos, ela resplandecia, né? Porque era muito bem cuidada, né? Ela era muito bem cuidada e por conta disso, por conta da beleza da cidade em si, mais a posição que ela tinha, né? A posição de comércio, ela é uma cidade comercial, então a riqueza dela era muito grande, né? Além de ser muito bem cuidado, e a posição aonde ela ficava, né? Que ela tinha um caminho dela, dali saía caminho para a Síria, né? Saía caminho para a Terra Santa. Então ela era uma rota comercial. Por isso então a grande riqueza de Antioquia. Então por isso mesmo ela era uma cidade muito rica, né? Ela era cercada por muralhas altíssimas e fortemente guardada, né? Porque na muralha, para vocês terem uma ideia, ela tinha 450 torres de vigia, né? Essas torres de vigia, elas eram constantemente trocadas de guardas constantemente, né? Nunca perdendo o foco dessa torre, né? Nunca perdendo o foco da segurança da cidade. Né? E os cruzados sabiam dessa cidade, sabiam do que estava acontecendo, o que eles iriam enfrentar. Eles já estavam cientes disso. Bom, gente,
Conforme eu falei no vídeo anterior, o, essa, os cruzados, quando eles saíram, não tinha como eles ficarem ocultos, porque o número de gente é muito grande. Saíram com 60 mil soldados, né, para essa batalha. Então, muitos dias antes, antecedia já a chegada deles, né? O trajeto que eles faziam era tudo... eles não conseguiam fazer no oculto, era observado de longe, né? Os seus justas, eles acompanhavam passo a passo dos cruzados, né? Tudo aquilo que eles iam fazer, os seus justas, né? Ou os turcos recém-convertidos ao Islã, eles estavam então acompanhando passo a passo. E, pessoal, já na cidade de Antioquia, ela era governada pelo Yagsian. Yagsian, ele era já um senhor já bem de idade, né? Bem de idade. A barba dele era uma barba grisalha, né? Era uma barba grisalha. E ele, mas só que ele era um senhor assim, ele era bem ativo, né? Inteligente, né? Bom estrategista, né? Bom estrategista. Mas além da sabedoria dele, ele também tinha a astúcia, né? A astúcia. Porque dentro da cidade, dos muros da cidade, existia uma população bem miscigenada, né? Entre os cristãos, né? Ortodoxos gregos também estavam ali, né? Então, além também de ali também ter muçulmanos, né? Os muçulmanos também estavam ali no meio, tudo misturado. E Yagsian, ele sabia muito bem que se, não pelos muçulmanos que estavam ali dentro, mas pelos os cristãos, né, que estavam ali dentro da cidade, quando os cruzados chegassem, Yagsian sabia que os cristãos da cidade iam se aliar com os recém-chegados, aonde iriam fazer então a batalha contra ele mesmo. E pela astúcia dele, eu achei bem interessante a maneira como ele fez. Ele abriu os portões da cidade, isso antes dos cruzados chegarem, né? E colocou os muçulmanos para cavarem umas trincheiras em volta da cidade. Trincheira é um buraco aonde o soldado entra para se proteger, né? E colocou ali então os muçulmanos cavando aqueles buracos, né? E eles passaram o dia todo ali trabalhando ali, não só os homens, como homens, mulheres, crianças, todo mundo junto. E aconteceu o seguinte: no final do dia, né, abriu-se os portões, né? Os muçulmanos entraram, né, aí fecharam, tranquilo. No outro dia, Yagsian falou: bom, ontem foi os muçulmanos, hoje são os cristãos que vão, né? E colocou todos os cristãos que moravam dentro da cidade, né, para poder estar fazendo, então, cavando essa valeta, essa trincheira, né, que é esse buraco onde os soldados se protegem. E todos os cristãos foram para fora da cidade cavar, então, essa trincheira. Acontece, gente, que no final da tarde, quando terminou-se o serviço, né, do dia, né, os cristãos retornaram de novo para a cidade. Só que os portões não se abriram para eles. Permaneceram fechados. E os cristãos ficaram para o lado de fora. A revolta foi muito grande, mas Yagsian chegou para eles e conversou com eles. Falou assim: olha, a cidade é de vocês, mas eu vou deixar que vocês entrem na cidade só depois que resolver o impasse entre nós e os cruzados que estão chegando. Aí eles foram banidos mesmo da cidade, né? Eles ficaram então ali na mediação, né? Passando necessidades, né? Porque realmente ele não tinha mais nada, as coisas deles estavam tudo dentro da cidade e foi tirado dele. Bom, gente, os cruzados chegaram ali nas muralhas de Antioquia, né? E sitiaram a cidade, ficaram em volta ali. E foram dias após dias. Gente, foram 8 meses de cerco, né? 8 meses de cerco.
Então, esses dias após dias sem comida, a fome já estava a fome já estava tremenda, né, sobre todos os cruzados, porque eles ficaram sem comida, né, e o pouco que os cruzados tinham ainda tinham que dividir com os cristãos que foram banidos da cidade, né. Eles não tinham, mas o pouco que eles tinham que dividir, né, com aqueles cristãos que estavam cavando as valas, né, que foram banidos da cidade, né. Mas eles ficaram ali. Então, conforme vai enfraquecendo, porque o ser humano é assim. Quando você fica muito tempo sem se alimentar, o seu organismo vai enfraquecendo, né? O primeiro a sofrer com a falta de alimentação é o seu organismo por completo, né? Mas o pulmão, por exemplo, ele é um dos órgãos que mais sofrem, né? E ele vai enfraquecendo, onde permite a entrada de, é, de doenças, né, no seu organismo, né? E ali foi o que aconteceu isso. Como era um amontoado muito grande de pessoas e eles estavam passando fome, então a doença foi se instalando, né? A doença foi se instalando ali no meio, né? E junto com essa doença veio a morte, porque diz os relatos que o número de mortos foram muito grandes, né? Esse, no caso eu estou tirando assim, eu estou falando, né, com base, né, em cima de um historiador que viveu na época, né? O nome desse historiador era Guilherme de Tiro, né? Ele era um historiador da época. Ele relatou que o número de mortos foi muito grandes, né? Bom, isso aí não foi só o que aconteceu, assim, como é que eu posso te dizer? Não foi a única coisa trágica. O que era mais trágico ainda? Era as chegadas do seu Justas, né? Os seus Justas, eles estavam a caminho. Por quê? Porque o Yagcian, ele pediu ajuda bem debaixo do nariz de todo mundo, né? Por que eu digo assim? Porque ele usou pombo-correio, né? Ele amarrava na perna do pombo mensagens e soltava os pombos. Os pombos voaram então até até o exército muçulmano. Gente, e o exército já estava vindo, já estava chegando. Mais ou menos uns 2 meses depois, o exército já estava chegando já, né? E Yagcian já estava contando com essa vitória. Porque era assim, durante esse desespero todo, os cruzados sempre tentavam escalar as muralhas. Jogava a escada e tentava aquele desespero todo. Mas Yagcian, ele tinha um trunfo na mão. Ele usava óleo, né? Ele usava um óleo. Agora, não era só o óleo, não é o de azeite que eu me refiro ao óleo do betume, né, chamado betume da Judéia, né? Quando você derrete ele em água, ele fica por cima da água, né? Mas quando você joga ele em algum lugar e atira fogo, ele pega fogo facinho, com muita facilidade. É o betume da Judéia. E ele usou esse óleo incandescente e ateava fogo, né? Ele usava de todos esses tipos conforme estava subindo na escada, fazendo as torres, ele queimava as torres, né? Então não tinha como os cruzados entrarem para dentro da cidade. Bom, e eles constantemente andando em volta da cidade, constantemente, né? E nesse desespero todo foi encontrada uma fraqueza no muro da cidade, porque é o que eles estavam buscando ponto frágil, e acharam uma fraqueza, né? Belmundo, ele achou uma fraqueza em um dos soldados da cidade de Antioquia, né? Esse soldado, ele servia Yagcian, né? Mas só que ele foi corrompido, ele se corrompeu, né? Em outra palavra, ele se fez corrupto, né? Porque por uma grande quantidade de ouro, né, que Belmundo deu para ele, ele abriu
a guarda para que Belmundo estivesse então entrando na cidade. Né? O nome desse armeiro era Firos, né? É o armeiro Firos. Firos, ele tomava conta de 3 torres de vigias. Né? Então ficou fácil para ele, porque as 3 torres eram de forma uma ao lado da outra. Então por ali o Belmundo, com mais ou menos uns 100, 150 soldados, entraram para dentro da cidade e aonde foi que abriu os portões para os cruzados. Quando abriu-se os portões os portões da cidade, os cruzados entraram, né? Os cruzados entraram, é aí que foi então a tremenda carnificina, né? Foi uma tremenda carnificina. Veja bem, essa grande carnificina, houve morte, gente, da maneira mais terrível que vocês possam imaginar, né? Porque, de acordo, né, com um texto árabe antigo, né, que o doutor o doutor Taef Al, né, doutor Taef Al-Azari, né, ele encontrou a maneira como Yag Sian conseguiu chamar os turcos. E ele descobriu também a maneira como eles agiam, né? Então, você lendo então esses relatos, você fica maravilhado, porque ele faz com que você consiga enxergar o ato acontecendo na hora. Gente, por conta disso, então, houve então essa invasão, aonde Belmundo conseguiu encontrar essa fraqueza, né? Conseguiu encontrar essa fraqueza nas muralhas, aonde eles conseguiram entrar. Diz o relato, né? Diz o relato que os cruzados, eles arrastavam as pessoas para fora da mesquita, né? Os muçulmanos para fora da mesquita, e ali fora da mesquita ali ele matava as pessoas ali estrucidadas, né? Cortava a cabeça. Diz também, igual esse historiador que eu estava falando, Guilherme de Tiro, ele diz assim que não tinha lugar aonde você pisar nas ruas. Não era possível você andar na rua sem pisar em cadáveres, né? Era um número muito, muito grande, muito alto de mortos, né? Gente, eles mataram todo mundo da cidade. Mulher, criança, homens, não ficou ninguém vivo, ninguém, né? Mataram todos. Teve um só que conseguiu fugir, né? Que foi o próprio Yagsian, mas junto com um pessoal que trabalhava com ele na governança, né? Conseguiram fugir por uma quantidade, eu digo assim, uma grande quantidade de dinheiro, né? De ouro. Ele pagou para ele poder fugir. Só que quando ele saiu da cidade, Yagsian ele ficou arrependido, né, por ele ter saído, né? Ele ficou com o coração, não vou dizer o termo pesaroso, mas ele ficou com remorso, né? Ele ficou com muito remorso. Então o que Yagsian fez? Ele começou a chorar, a se lamentar pela vida daqueles que foram mortos ali, né? Ali dentro da cidade de Antioquia. Gente, eu falei para vocês agora há pouco sobre os cristãos que eles colocaram para fora da cidade e fecharam os portões. Pois bem, aqueles cristãos que foram colocados para fora dos portões, né? E aqueles cristãos que foram colocados para fora dos portões da cidade e fechados, alguns deles eram pastores de ovelha e estavam no campo. Pastoreando. E viu Yagsian chorando, se lamentando pela morte da cidade, pela morte de todo mundo ali dentro. Esses pastores foram lá e mataram Yagsian, cortaram a cabeça dele e levaram de volta para Belmundo, né? Só que eles viram a cabeça de Yagsian presa numa ponta de flecha, uma ponta de lança, e eles não foi o suficiente para apaziguar
a raiva, a ira que eles estavam. Porque eles ficaram com muita raiva. O ódio deles era muito grande. Olha, lembra bem, eles mataram todos os muçulmanos da cidade, né? Quando eles foram, então, para os ortodoxos gregos, a ira deles era muito maior porque já vinham junto com eles. Porque lembra que quando houve a primeira traição da cruzada, lá na conquista de Niceia, né? Ali onde o Aleixo I, Aleixo, o imperador, ele traiu os cruzados. Então, o imperador Aleixo I, lembra que ele era imperador e ele era líder da igreja ortodoxa grega, certo? Ou seja, quando eles abriram a porta, os portões, entraram, não foram só os muçulmanos, mas os gregos ortodoxos, gente, a ira deles se aumentaram muitas vezes, então não teve lugar para piedade ou misericórdia no coração deles, certo? E eles acabaram com a cidade, mataram todo mundo, né? E Belmondo colocou a sua bandeira, né? Ou a sua identificação nas muralhas. Então ele hasteou a bandeira dele. Então aquela cidade passou então a ser governada por Belmondo, né? Mas só que ali foi uma coisa bem interessante, porque do meu ponto de vista, eu chamo assim, como eu uso o termo ironia, né? Foi uma grande ironia o que aconteceu ali. Porque os cruzados chegaram e sitiaram a cidade, né? Sitiaram todo mundo que estava ali dentro, né? E depois conquistaram e mataram todo mundo. Bom, quando os cruzados entraram, aí então chegaram os muçulmanos, né? O exército muçulmano chegou e sitiaram os cruzados dentro da cidade, né? Então quem estava sitiando passou a ser sitiado, certo? Então a gente chama de cerco contrário, a ironia, né, do destino. Então isso aí, gente, foi a maneira mais estranha, né, que aconteceu. Bom, daqui para frente a história continua, só que vai ser no próximo vídeo, beleza? Que nós já vamos estar providenciando ele. Então, galera, vamos fazer uma recapitulação? Bom, a gente sabe que, por exemplo, a Antioquia, hoje, no caso, ela não mostra nada, não existe nada nela que mostra a glória passada, certo? Não existe nas ruínas dela, não, certo? Então, vamos lá. Antioquia, ela era uma cidade fortificada por muralhas, lembra disso? Tinha 450 torres de vigia. Tá? O governante dessa cidade, Iag Sian, certo? Antioquia, ela era caminho para a Síria e para a Cidade Santa, certo? Na cidade existia religiões miscigenadas, no caso os muçulmanos, né, o Islã, e tinha Islã e muçulmanos é o mesmo, viu? Existia gregos ou no caso ortodoxos gregos, né? Igreja ortodoxa grega, certo? E os cristãos, então eram os três juntos, certo? Bom, gente, quando eu falo ela foi tomada, né? Ela foi tomada pelos seus justas, viu? Ela foi tomada pelos seus justas. E Belmundo foi que assumiu essa cidade. Gente, vale lembrar também, acabei de lembrar uma coisa aqui, eu não posso deixar passar batido, certo? Lembra que Antioquia também é o lugar onde São Pedro fez a primeira igreja, viu? A primeira igreja de São Pedro foi em Antioquia, foi o apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, né? Ele fez a primeira igreja lá em Antioquia. E até então os cristãos cuidaram dessa cidade, né? Então depois ela foi tomada então pelos muçulmanos. Beleza, gente? Galera, o armeiro que traiu Yagsian Firus, o nome dele, viu? Firus. Então,
Turma, eu agradeço pela sua atenção, por você ter ficado comigo até agora, certo? E essa sequência de aulas ainda ela vai para frente ainda até a conquista de Jerusalém, beleza? Então eu agradeço por você ter ficado comigo até agora. Se você gostou da aula, se você quiser dar um joia, fique à vontade. Porém, se você tiver alguma crítica, algo para dizer, seja bem-vindo, tá? Os comentários vão ficar abertos, certo? E eu agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo então. Beleza, gente? Um abraço.